Hoje é sábado, dia 21 de agosto de 2021. Estamos introduzindo a lição de número 9 do nosso trimestre, cujo tema será os ritmos do descanso. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Gênesis capítulo 2, versículo 3, que diz assim: E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Quando vamos para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós percebemos um Deus que está num processo de criação. Durante 6 dias, o Senhor Deus seguiu uma determinada metodologia, criando num primeiro momento a luz, depois os céus, separando as águas da parte seca, depois fez as plantas, criou também os grandes luzeiros, o sol para poder governar o dia, a lua para governar a noite. Na sequência, ele vai criar também os grandes peixes e as aves dos céus. Depois ele cria os animais, finalmente cria o ser humano. E quando o que se esperava que ele simplesmente agora aproveitasse tudo que tinha feito, ele ainda vai criar mais uma coisa no sétimo dia. Ele cria um templo sagrado. É interessante que hoje, quando analisamos as religiões pagãs, em sua grande maioria, todas elas possuem um lugar sagrado. E as pessoas acabam tendo que fazer uma determinada peregrinação para ir no lugar onde, por exemplo, foram enterrados os restos mortais de um Deus que eventualmente tenha fundado a sua religião, ou um profeta famoso, ou simplesmente num templo onde uma determinada relíquia se encontra. Enfim, as pessoas acabam fazendo algum tipo de peregrinação para poder encontrar ou ter um contato com o ente sagrado, para ter um contato com os objetos sagrados, para entrar em um lugar que possam dizer: esse lugar é sagrado porque Deus está aqui. Deus, entretanto, quando foi criar todas as coisas, ele não criou um lugar sagrado. Tudo foi criado por ele. Se quiséssemos aqui, de alguma maneira, entender que coisas Deus fez, bom, tudo saiu das suas mãos. Desde a terra, o ar, água, animais, plantas, tudo saiu das suas mãos. Ele vai criar, portanto, no sétimo dia, ao invés de criar um lugar sagrado, e veja, ele havia realmente criado um lugar, não um lugar sagrado, mas um lugar. A Bíblia diz que ele plantou um jardim na banda do Éden, onde colocou o homem e a mulher para poder viver. Mas esse lugar não era sagrado por si só. A única coisa que a Bíblia vai dizer que Deus criou sagrado foi um tempo, o sétimo dia, o sábado. Por que esse tempo foi sagrado? Porque ele foi separado por Deus com um propósito diferente dos outros 6 dias. Nos outros 6 dias, o próprio Deus estava num movimento tremendo para conseguir deixar tudo pronto. Tudo que havia sido planejado pela Trindade Divina foi executado durante 7 dias, durante 6 dias da criação. No sétimo dia, a única coisa que Deus fez foi um tempo separado para que a humanidade tivesse a oportunidade de entrar na presença de Deus e aproveitar a natureza que Deus havia criado, junto com ninguém menos do que o Criador. Isso é algo fantástico. Como Cristo Jesus, muitos séculos mais tarde, milênios mais tarde, ele disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Uma visão equilibrada a respeito desse tempo sagrado nos ajuda a perceber que esse elemento é tão importante dentro do aspecto bíblico, porque ele remonta da semana da criação. Foi a primeira coisa sagrada que Deus fez. E é sagrado porque agrada demais a Deus. Deus tinha um prazer tremendo de vir todos os dias para conversar com os seres humanos, mas no sábado ele dedicava as 24 horas do dia para poder estar junto com Adão e Eva, e era seu plano que isso se estendesse com todos os seus descendentes.
Com a chegada do pecado, muita coisa mudou. Mas nós percebemos esse mesmo elemento, o sábado, que foi criado lá na semana da criação, presente depois na vida dos patriarcas, presente na vida de Israel enquanto nação, presente na vida de Cristo Jesus, presente na vida dos apóstolos, presente na vida da igreja. Até por volta do ano 320, 321 da nossa era, ninguém questionava esse elemento sagrado, esse tempo sagrado chamado sábado. A partir daí é que alguns indivíduos se levantaram tentando romper com qualquer visão judaizante do cristianismo, da igreja, então romperam com esse tempo sagrado, escolhendo um outro tempo que pudesse substituir o tempo que Deus havia estabelecido. Mas Deus, lá na origem, ele criou o sábado. E uma coisa nós podemos entender, quando pensamos sobre o sábado, existem alguns elementos que nós temos que levar em consideração. Por exemplo, no sábado nós descansamos na bênção daquele que nos criou, que nos redimiu, que está nos santificando e que voltará para nos buscar. Portanto, o sábado é o oásis celestial para o descanso no deserto árido do nosso mundo frenético e secular. Esse é um tema que a gente vai desdobrar nessa semana. A importância do sábado bíblico. E me permita compartilhar com você mais um parágrafo aqui do nosso auxiliar da lição, que diz assim: essa lição revela que ao longo dos séculos o sábado tem sido memorial para o povo de Deus, lembrando-o constantemente do seu Criador. Se o sábado tivesse sido fielmente guardado em cada geração, não haveria ateus, agnósticos ou humanistas seculares. O sábado fala de um Deus que nos criou, que se preocupa conosco e que cuida das nossas necessidades diárias. Esse dia é também um lembrete do poder de Deus para nos libertar. O Criador Todo-Poderoso libertou Israel da escravidão do Egito e pode nos libertar da escravidão dos hábitos pecaminosos que nos escravizam. Nessa semana, através de alguns temas que a gente vai estar desdobrando. Por exemplo, amanhã, prelúdio ao descanso. Na segunda-feira, a ordem para descansar. Na terça-feira, novas circunstâncias. Na quarta-feira, outro motivo para descansar. Na quinta-feira, guardando o sábado. Nós teremos a oportunidade de poder entender a importância e a relevância do sábado para que nós tenhamos a oportunidade de entender os ritmos do descanso. Numa sociedade tão agitada, numa sociedade onde as pessoas nunca param, é tão importante entendermos o que o sábado pode nos ensinar a respeito daquilo que é o propósito de Deus para pessoas que descansam dos seus labores no Criador. Essa semana promete o nosso estudo. Vamos orar nesse momento pedindo a Deus para nos ajudar a entender esse tema e a vivê-lo na sua plenitude. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque através dela podemos entender que o Senhor criou um tempo sagrado para que pudéssemos organizar o ritmo da vida na tua presença. Ajuda-nos nessa semana a entender a importância do sábado, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?